Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao sexto episódio do Mandela Pod. E hoje eu vou receber um convidado pra lá de especial. Eu já gravei com ele no podcast dele. Foi, assim, uma troca muito bacana, e nada melhor do que trazê-lo como convidado do Mandela Pod desse sexto episódio, falando sobre parentalidade preta. Com vocês, Diego, do Parentalidade Preta. Seja bem-vindo ao Mandela Pod. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E já vou fazer aquele lance que vocês já sabem, que é o da Marília Gabriela, que ele já vai chegar se apresentando, porque eu sempre quis fazer isso, sabe? Quando eu tivesse meu programa, Sim. Diego por Diego. Quem é Diego? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a gente, quem está ouvindo também. Primeiro, obrigado por me receber aqui. Para mim é uma Imagina. honra. Eu sou Diego, sou pai de Benjamin e Aurora, esposo de Tatiane, que está com as crianças agora, para que eu possa gravar esse podcast. Então, isso aqui acontece porque ela dá esse suporte que eu preciso para aparecer aqui. Eu sou um homem preto de pele não retinta. Não estou usando cabelo agora, com pouca barba. Bom, eu sou um pai de 2 crianças negras, sou um homem negro. Sou pai de 2 crianças negras que se preocupa com a racialização da minha paternidade, a racialização da parentalidade, e há um tempo atrás comecei a expor um pouco desses atravessamentos na internet. Isso me moveu para eu fazer algumas coisas, propor a criação de um universo para que se discutisse isso, no qual você faz parte, abrilhanta lá, e exponho coisas na internet, minhas coisas, coisas dos outros, nossas coisas, enfim. Coisas que devem ser expostas e crio pensamentos a partir delas. Esse sou eu. Então, já aproveitando, como que surgiu esse trabalho nas redes sociais? Bom, o Parentalidade Preta ele surgiu da necessidade que eu tive de fazer algo que tivesse a minha cara e meu nome, né? Eu trabalhei num projeto anterior em que eu trabalhava coletivamente e depois de um tempo eu senti que eu precisava ter a minha narrativa. Eu adquiri segurança o suficiente para me expor pessoalmente, né? Colocar um pouco dos meus pensamentos para fora também, as minhas visões pessoais, os frutos de estudos, coisas que eu concluí a partir dos ensinamentos que eu adquiri e da segurança que as trocas com outras pessoas me trouxeram. E eu me senti à vontade para, como geralmente acontece, fazer um voo solo, alçar é, uma caminhada com o meu nome, tendo a minha assinatura e trazendo as coisas sob o meu prisma. E o Parentalidade Preta ele surgiu já bem formatado de como de como e onde eu queria fazer, né? Num local só meu, com um projeto multimídia que foi crescendo e ganhando algumas outras formas ao longo do tempo. Hoje ele está aí sendo o que é e chegando a algumas pessoas. Não, assim, é um projeto muito importante, né, de conscientização, Uhum. com relação a essa parentalidade. E eu acho, assim, essa expressão parentalidade, você pode falar um pouco sobre isso? Sim, claro. Eu acho que parentalidade é uma expressão muito boa porque ele não faz divisões, né, de pais e mães, né? O objetivo nunca Hum, foi falar somente para pais. Eu tenho uma crítica a quem fala somente para pais e a quem fala somente para mães. Eu acho que não tem, não tem como a gente criar uma criança fora dessa perspectiva da parentalidade, porque a parentalidade é algo que você escolhe desenvolver, né? Eu conversei muito com a Sara, do Maternagem Preta, e ela me trouxe uma visão que eu acho muito bacana, diferente da paternidade, da maternidade, é, que são coisas que elas acontecem para você. Você sim, se torna pai à medida que você gera um ser, você se torna mãe à medida que você gera ser. Mas desenvolver, no caso ela fala da maternagem, eu trago para a parentalidade, desenvolver isso de uma maneira ativa, é como se você assumisse um compromisso com isso, você desenvolve. E como é uma palavra abrangente, né, ela tira de gêneros isso, que eu acho que é mais importante, a gente consegue propor coisas para pessoas de todos os gêneros, pais, mães, tutores, enfim, pessoas que lidam com crianças. Então a parentalidade ela acaba sendo um exercício, não somente uma instituição a qual você é imputado ou que você recebe a partir de ter um filho. É um exercício. Para mim, a parentalidade é um exercício. E, principalmente, por que não usar paternidade ou maternidade? sim. Porque cada um tem uma sua. Cada um tem um jeito de desenvolver.
Então, quando eu falo paternidade, eu estou falando inclusive no singular. Eu não preciso me preocupar com um amigo que também é pai, que tem o jeito dele. E eu acho que paternidade também é uma palavra, né? Por que não ser paternidade preta? Porque ela joga muito para um campo só. Não é a minha Uhum. paternidade. Eu não estou ali para falar da minha paternidade. Eu não estou falando, não estou ali para criticar outra paternidade. Eu não estou colocando isso dentro de uma caixinha. Eu não restringo a um conceito. Eu amplio para uma ação. Que ação é essa? A parentalidade. Por isso que parentalidade preta tem. E o preto é óbvio, né? Porque a gente tem que racializar a Sim. criação, não adianta. Não tem como a gente não racializar. E quando eu falo de racializar a criação, eu falo principalmente para as pessoas que não sabem que tem cor, né? Porque Sim. tem muita gente que acha que não tem cor. E essas pessoas precisam entender que a criação tem que ser racializada para as pessoas que são pretas, negras e para as pessoas que não são, principalmente. Perfeito. Por isso que tem esse marcador preto. Tem muita gente fala que se bota um nome já não é, né? Como no caso do preto. Mas para mim eu acho que é um marcador importante até de distanciamento de algumas coisas e aproximação para outras. Por isso, parentalidade preta. Ah, muito bom. E eu concordo com você nesse sentido da parentalidade, porque você vai muito na perspectiva da raça primeiro, né? Uhum. E nos povos africanos, realmente, em muitos locais, né, muitas etnias, a criação ela é assim, ela é Sim. coletiva, né? Uhum. Tem aquele provérbio do é preciso toda uma aldeia para educar uma Sim. criança. E isso é um fato, não, em muitas sociedades, inclusive sociedades até matriarcais, né? A criação daquela criança, ela é criada por, não é só pelo pai e pela mãe, Sim, sim, é criada por realmente toda aquela comunidade que está ali, sim. né? E eu lembro no podcast que eu gravei com você que eu falei justamente sobre isso, Uhum. né? Que em comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, a criança ela fica com a vizinha Sim. que olha, né? A mãe às vezes trabalha fora, o Uhum. pai também às vezes trabalha fora o dia inteiro, então é a vizinha que cuida, Sim. é a avó, né? Enfim, então é realmente esse quilombo, né? Sim. Porque a favela tem muito de quilombo, Sim, né? sim. E tem muito de África, enfim. Então é bacana você estender e racializar não só o preto, Uhum. como o branco. Principalmente. Porque o branco precisa ser racializado. Sim, É uma discussão importante que você traz, sim, né? Inclusive no seu podcast, que eu queria saber assim, você começou primeiro com as redes, sim. Na verdade eu comecei entendeu? as duas coisas em paralelo, né? Ah, bacana. Quando eu abri o perfil para mim, eu já tinha um episódio do podcast gravado. O podcast Parentalidade Preta, ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu não tive a possibilidade de gravar tudo e lançar. Ele vai acontecendo ali, né? Uma expressão que eu gosto muito que uma grande amiga trouxe, vai acontecendo no chão da vida, porque Que bacana. é a partir das experiências que eu estou vivendo no momento que eu vou construindo o que eu levo pro podcast. Então, eu tinha um projeto, eu tinha que lançar o projeto, porque eu não queria ficar longe das redes. Quando eu tive esse rompimento com o projeto anterior, eu falei assim, eu não quero ficar longe das redes. Sim, Então, eu já tinha algumas coisas ali maquinadas, porque a gente planeja, não tem como. claro. E aí eu executei, e no dia que o perfil foi pro ar, dali a uns 15 dias, foi só o tempo de editar, o podcast estava no ar também. Então eles acontecem paralelamente, né? Eu não Ah, consigo desenvolver, eu, Diego, não consigo desenvolver eles de maneira separada. sim. E o meu desafio maior, inclusive, é fazer essa linearidade de uma coisa para outra, né? Então, Parentalidade Preta, ele já surgiu, dizer que surgiu pronto, acho que é muita prepotência, mas ele já surgiu formatado. Tanto que eu falo em todos os lugares, é um universo multimídia, né? Que ele passa pelo Instagram e se desenvolve no podcast, que é onde a gente consegue aprofundar as questões. Que bacana. Então você não chegou a fazer lives no seu Instagram, por Hum, exemplo? Não, eu tenho vergonha de fazer Você tem live. vergonha? Tenho vergonha, porque fica aquele negócio de, vai, apareceu aí, não apareceu, aí fica o cara ali olhando, a pessoa fica ali, aparece, não aparece, eu não faço lives, eu participo, aceito convites para lives e tal, mas eu não gosto de ficar gerenciando lives, eu acho também porque eu acho, né, que o Instagram ele não retém muita atenção das pessoas em lives. Eu Não assisto mais. pouquíssimas lives. E lives muito boas, mas não é uma mídia que prende, porque você tá no Instagram, você quer consumir o Instagram, você vai ficar parado na live. O Instagram ainda não entendeu que se ele diminuísse a telinha da live pra gente continuar navegando, ele talvez conseguisse
resolver esse problema. Uhum. Por isso do podcast. Então, eu já comecei já pensando no podcast, que é uma mídia que eu gosto. Somente áudio, principalmente. Ah, tá. O meu foi um pouco diferente do seu, na verdade. Eu comecei fazendo lives na pandemia. Sim, Porque na pandemia todo mundo fazia live de tudo. sim. E aí eu recebi um convite para fazer uma live a partir do assassinato do George Floyd, porque Uhum. naquele momento muita gente descobriu o racismo ali, né? Sim. Porque a gente morre a cada 23 minutos. Mas o George Floyd foi assassinado lá nos Estados Unidos. Aí, principalmente as pessoas brancas começaram a descobrir que o Brasil era racista. Sim, Olha, fizeram sim. essa conexão. Sim. E aí eu fui chamada para fazer uma live para falar sobre isso. Fiquei, ai, não vou falar não, cara. Pô, vou falar sobre Tanta isso. coisa que desenvolve, e aí tem que falar sobre o racismo. Desculpa te interromper, Não, mas eu acho perfeito. muito importante. A gente é chamado sempre a falar das nossas dores Exatamente. em lugares alheios. Quando eu chamo uma pessoa preta, que é o principal crivo para ir para o meu podcast, eu já falo assim, cara, aqui a gente pode falar entre nós, entre racismo, porque a gente, enfim, é vítima dele, a gente Sim. sofre ele. Então, para falar aqui, legal, a gente pode. Mas as pessoas, muitas das vezes, elas querem falar com a gente só por isso. A gente desenvolve várias questões, Exatamente. a gente faz várias coisas, a gente vive, né? Às vezes faz coisas medíocres. E vê que pessoas que não são pretas fazem coisas medíocres e são chamadas para falar sobre essas coisas medíocres. E a gente não, tem que ir para um lugar falar sobre o atravessamento do racismo. Exatamente. Sabe? E às vezes as pessoas querem ainda que a gente praticamente pague para falar disso nos locais. Então, é muito complicado a gente ser tomado pelas nossas dores. Mas você estava falando que estava falando das lives, né? Mas foi justamente para falar de dores, né? Não já basta o que a gente passa, não. Sim. A gente ainda tem que falar sobre, né? Sim. E aí eu fiquei, ai, não, cara, pô, vou falar disso. E a gente tava no meio da pandemia, super abalado, vendo gente morrendo, e a gente não sabia o que ia ser. Nosso dia de amanhã, eu falei, aí meu marido, faz, né? Vai lá. Aí eu fiz. Aí o pessoal parou para me assistir e falou, Luísa, essa live não ficou muito boa, não. Falei, olha, a internet caiu, tudo aconteceu. Por isso que eu não gosto de live. Tudo aconteceu. Aí falaram, começa a fazer no teu, faz no teu. Aí eu comecei, abrindo sozinha, e depois fui trazendo gente para falar. Sim. Né? E foi bacana, foi um movimento bacana, porque Sim. ali eu pude me expressar. Ali eu entendi que eu sabia falar, porque a gente tem esse silenciamento, porque a gente acha que a gente não sabe falar. Tem. E ali eu não falei só sobre dores, porque era o meu Instagram, então eu falava sobre o que eu quisesse falar. Sim. E aí eu entendi o que você estava falando, que eu não sou só dor. Nós não somos só racismo. Exatamente. Nós somos um universo. Tanta coisa que a gente tem para mostrar, para falar. Você aqui vai tá falando sobre parentalidade. Claro que o racismo, infelizmente, nos atravessa. Sim, não tem como. Não tem Mas como. aqui a gente pode, né? Entendeu? Aqui a gente tá aqui. Gente, eu falo, gente, eu adoro. Eu sou consumista. Desculpa, mas eu sou. Eu adoro moda. Uma coisa que eu gosto. Sim. Eu gosto de trocar de cabelo. Mas ninguém me chama pra falar. Tudo bem que eu não sou especialista em moda, mas ninguém me chama pra falar, entendeu? Sobre algo relacionado a isso. Ninguém me chama pra falar de, sabe, de outras coisas que não sejam dores. Que são ditas como banais, mas fazem parte das nossas subjetividades, o que nos fazem como humanos, como qualquer outras pessoas, né? É complicado porque a gente acaba virando meio que uma enciclopédia ambulante para as pessoas. E aí você tem que traduzir o racismo, você tem que traduzir o racismo dos outros, as pessoas querem sua opinião a respeito disso, as pessoas querem que você se posicione, que você se posicione publicamente por uma atitude de um terceiro. Exatamente. Por que você não está falando disso? O que você acha disso? E vão buscando posicionamentos, né? Eu vejo muito isso, né? Trazendo para o cerne da nossa questão, que é a parentalidade preta, eu vejo isso muito em números. Infelizmente, a gente está na internet, desenvolve coisas a partir de números. Quem não acredita nisso, não esteja na internet. Não esteja. E aí quando eu, por exemplo, quando eu compartilho um momento genuíno dos meus filhos, sendo crianças, parece que não importa. E eu acho que, de fato, às vezes, nem importa. Tipo, meus filhos aqui brincando, se riscaram, ou então fizeram algumas coisas que crianças fazem. Eu não preciso dizer que num perfil chamado Parentalidade Preta, eu estou falando de crianças pretas. Mas o quanto é importante a gente normalizar essas existências plenamente, fazendo coisas banais. Quer dizer, a menina que levou um tiro na favela, ela gera uma comoção. Exatamente. Os meus filhos vivos, eles não geram. Não é interessante ver duas crianças negras sendo plenas. Por que não é interessante? O meu questionamento sempre é esse, né? Ultimamente eu tenho até evitado não tem me motivado a compartilhar momentos genuínos dos meus filhos. Porque a gente
é difícil, às vezes, constatar que talvez essa matéria não importe. Ela não atende a nenhuma agenda. Crianças negras sendo plenas não atende a nenhuma agenda. Eu não estou falando de violência. Eu não estou falando de Exatamente. atravessamento. Eu não estou falando de racismo. Os meus mesmos filhos que eu mostro em casa brincando e não geram um raciocínio, não que eles tivessem que gerar, também não é obrigação deles, são os que geram a comoção quando eu boto um desenho racista que eles pintaram na escola. Então a internet toda, Eu às vi. vezes, se mobilizam, vem marcando portais grandes no desenho que os meus filhos. Mas, tipo assim, são os mesmos filhos que não geram interesse nenhum quando eles não estão sofrendo racismo. Então, meu questionamento muito é esse, assim, é, infelizmente, né, levando aquele bordão, né, vidas negras importam, Uhum. as dos meus filhos importam tanto quanto quando eles estão fazendo somente coisas de criança, quando eles estão tendo que pintar desenhos racistas lá em casa. Quem não consegue entender a concepção disso é porque não está sendo racista, mas não entendeu qual é o questionamento. Ah, não importa só os filhos. Ah, meus filhos estão ali plenos, eles estão ali vivendo, eles estão ali sendo crianças. Isso não é matéria, isso não gera comoção. Abrindo um leque dentro disso, quando eu mostro a vida dos meus filhos, que não é o foco principal do meu trabalho, mas é Mas faz eu parte. botar a vida dos meus filhos, me botar presente na vida dos meus filhos desenvolvendo coisas, já é um trabalho, porque eu sou um Exato. homem adulto negro na idade de que eu poderia estar morto aí por fora. E eu estou mostrando que eu estou ali com os meus filhos, desenvolvendo a minha paternidade, desenvolvendo a parentalidade do jeito que eu dou conta, sem dar dicas de paternidade, porque não interessa, né? Tem que dar dica. Sem dar dicas de paternidade, toda foto em que meus filhos aparecem, toda foto que meus filhos aparecem significa que eu estou vivo ali tirando as fotos. Se as pessoas não entendem isso, não entenderam, não sacaram isso, é porque tem uma coisa grave. Não é simplesmente um homem querendo fazer o mínimo, como tem um apelo que já está fazendo o mínimo, não. Tô realmente fazendo o mínimo. Nessa idade que eu tô, a 23 minutos, cada 23 minutos um homem é assassinado. Mais novo e mais velho. A cada 23 minutos tem alguém que não pode tirar foto dos filhos para botar na internet. O meu questionamento e a minha provocação, toda vez que eu boto uma foto banal dos meus filhos, Sim. é dizendo que eu tô vivo, tô ali para tirar aquela foto. Essa é a coisa mais importante. Dar uma foto de um filho meu na internet, é que o pai deles está ali para tirar a foto. Vivo ainda nessa sociedade que sempre está tentando nos tirar dessa história. Exato. Então, não conseguiu tirar através de um processo de embranquecimento da população, não conseguiu tirar através de uma violência institucional. Uma foto dos meus filhos na internet não é simplesmente um homem fazendo o mínimo, é um pai que ainda está vivo para tirar as fotos. Então, essa conversa a gente tem que ter, a gente tem, o pessoal às vezes fala muito, a gente não está preparado para essa conversa. Eu não preciso me preocupar se estão preparados ou não. O questionamento ele vai bater. Ele ainda está batendo só em fotos de crianças negras aparecendo, mas esse questionamento ele tem sido feito. É um homem consciente dos seus defeitos, inclusive, que está Uhum. vivo ali para tirar foto dos filhos, que mora numa região periférica e volta para casa todos os dias. A revolução é essa, ainda é essa. Infelizmente, a revolução ainda é essa. E se a gente não tem condições de discutir isso, realmente a gente ainda tem muita coisa para andar. Então, por isso que falar de paternidade, falar de parentalidade, para mim, é tão importante. É um sinal de presença, basicamente. É um sinal de presença e é um sinal de, é o que você falou, né? De mostrar que você está vivo, que os seus filhos estão vivos. Exatamente. E isso não deveria gerar incômodo, Não, mas a gente sabe que gera. sim. Porque querem nos colocar num lugar sempre do mártir, Uhum. querem nos colocar num lugar sempre das dores, Sim. num lugar sempre do sofrimento, porque é isso que vende, é isso que Sim, engaja, sim, é sim. isso que dá audiência. Se a gente fala que a gente está feliz, que está tudo bem, mesmo às vezes não estando, porque a Sim. gente não é obrigado a ficar expondo nossos problemas na internet, porque ninguém vai resolver. Exatamente. Tá? Eu, pelo menos, parto desse pressuposto. Sim. Eu posso estar sem R$1, eu posso estar... Não é na internet que eu vou colocar, porque ninguém vai fazer Sim. pix pra mim. Talvez até gostem de ver você ruim, tá vendo aí? Tá pensando que é quem? Tá Entendeu? vendo aí? Eu sabia que ia acontecer isso. Tá pedindo dinheiro. Veio aqui pra falar, agora tá pedindo dinheiro, tá vendo como é que é? Entendeu? Então, não vão resolver meu problema. A internet não paga minhas contas, assim, literalmente falando, Sim. né? Então, eu acho que a gente realmente tem que mostrar o que a gente é. Sim. E não ficar pautando em dor e sofrimento para o deleite das pessoas. Sim. Porque acham que a nossa vida é carregada de dores? É.
Sim, Temos problemas psicológicos até hoje decorrentes do racismo? Temos. sim, Mas a gente ainda anda, a gente ainda consegue sim, viver, sobreviver. Mas a sim, gente quer, como ontem, né, eu ouvi da Mônica Cunha, ontem eu fui à Câmara, ela falou, a gente não quer mais sobreviver, a gente quer o bem viver, sim, né? sim, Quando a gente vai para uma marcha, quando a gente vai uma passeata, a gente vai pelo bem viver, porque hoje a gente sobrevive, sim, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. sim, E a gente quer o bem viver. Então, sim, o que você traz quando os seus filhos estão ali brincando, né, riscando uma parede, não engaja tanto quanto você coloca um trabalho racista da escola, isso também vem muito do que as pessoas esperam da gente, exatamente, exatamente. né? E eu também penso, não sei se você concorda comigo, que nós não somos obrigados a falar sobre tudo. Não, não, pelo contrário, a gente fala do que a gente quiser. A gente tem que falar do que a gente quiser. As pessoas às vezes precisam ouvir algumas coisas para saber o que elas falam, né? Muito do que às vezes eu faço é compartilhar essas coisas que as pessoas pensam. Sim, sim. Ao meu respeito, ao respeito de pessoas pretas, a respeito de homens pretos, a respeito da negritude. É porque às vezes eu acho que as pessoas não acreditam que tem gente que pensa desse jeito. O Uhum. racismo ele é estrutural por isso, porque tem gente que não acredita que ele exista, inclusive. Então, muito de compartilhar essas coisas, muito de evidenciar, é para que as pessoas saibam: olha só, tem gente que pensa assim. Não é porque você está aqui acompanhando o meu conteúdo, não é porque você está acompanhando o conteúdo de pessoas pretas, não é porque você está consumindo conteúdos de pessoas pretas, que isso vai te dar um selo de antirracista, por exemplo. Você não vai ser, eu Exatamente. sou antirracista porque eu acompanho, porque eu curto um post de uma pessoa preta. Não, porque tem pessoas que estão no seu meio, que estão aí do seu lado, que estão fazendo coisas ruins. E olha aqui o que as coisas ruins falam, né? Parafraseando M. Césaire, né? Que mais ou menos como ele diz que a gente não precisaria se preocupar com o Hitler hoje, a gente precisa se preocupar com o barbeiro, com o leiteiro, com o entregador, porque são essas pessoas que estão desenvolvendo o racismo nas suas pequenas ações. A Exato. gente não tem que se preocupar o ditador ruim, a gente tem que se preocupar com quem não está dizendo não, com quem está curtindo um post aqui e falando mal ali, com quem não está falando para os seus sobre racismo, porque são essas pessoas que perpetuam. A Exatamente. gente está ali evidenciando coisas para que talvez, infelizmente, essas pessoas se vejam. E a gente nem seria obrigado a estar fazendo esse tipo de coisa. A gente faz porque Sim, quer, porque escolheu não fechar os olhos. sim. Escolheu botar para fora, talvez, os atravessamentos que nos atravessam. Olha, isso aqui machuca, isso aqui atrapalha, isso aqui atravessa a minha paternidade, isso aqui atravessa a parentalidade da gente. E a gente consegue, infelizmente, achar no racismo a origem de muitos males que Sim. acontecem conosco. Muitos que vão além, desde a criança pintar um desenho racista na escola até uma mãe solo, por exemplo, que é com quem eu troco muito, que tem muita gente. Uma mãe solo de um homem preto que não quis abraçar a paternidade. Então, ampliando um pouco esse leque, né, trazendo para o que eu faço, ainda mostrando um homem preto presente na vida dos filhos, não é para mostrar que, olha, eu sou presente. É para mostrar assim, cara, é, você não precisa surtar com a paternidade, porque a paternidade é isso aqui. Ela é boa e ruim, e ela é muito para além de boa e ruim também. A gente vai entrar em contato com várias coisas ruins nossas. E a escolha de fugir ou não dessa paternidade a gente deveria ter, se a gente tivesse tido ferramentas para pensar. Exatamente. E aonde entra o racismo nisso tudo? Na sua falta de ferramentas. Como esse tipo de reflexão não chegou para você, porque você está tendo que racionalizar algumas coisas, como você está em modo de sobrevivência, você só está tentando voltar para casa. Você não teve uma criação em que seus pais puderam sentar com você para falar sobre parentalidade, falar sobre como é difícil ser seu pai, como é fácil ser seu pai, como é bom, como é ruim, como isso que afeta. E com certeza, se a gente for voltando gerações, homens pretos não tiveram condições de conversar com seus filhos a respeito disso. Não. E isso vai gerar o quê? Só distanciamento. Então, quando a gente traz, né, eu vou botar as duas pontas do meu raciocínio, Sim. que é o cara que abandona e a mãe solo, que é a Uhum. briga constante É quando a a gente briga fala de constante. parentalidade. O cara que abandona e a mãe solo. Eu não fico passando pano para esse cara que abandona. Eu só tô falando que talvez ele não tivesse tido ferramentas para pensar a paternidade dele. Uhum. E se a gente traz para o cerne da questão,
que é a afrocentricidade, e a gente sempre fez isso em comunidade, pensando que a gente teve condições de criar os filhos em comunidade, tirar o peso dessa criação, porque é pesada. Quem mostra que não é, tá Tá mentindo. mentindo. Tá mentindo. Porque é pesada. Então, aquela ideia de que precisa de uma comunidade para criar criança é um pensamento tão ancestral que trouxeram para o Ocidente, cooptaram esse pensamento. Isso é desenvolvido nos nossos povos originários. As crianças, elas Sim. são da comunidade. Por isso que talvez a parentalidade não seja algo pesado, porque criança dá trabalho. E tem hora que é ruim, muito ruim. Se alguém está falando que não é, está mentindo. Eu até repito. Então a sociedade foi criando esse modelo de paternidade, por isso que eu não gosto de usar paternidade, esse modelo de paternidade, principalmente para homens, Sim. dizendo que dá para fazer, que é bom, que não sei o quê. E se a gente for pensar, né, da onde vem esse modelo? A gente vê poucos, vamos dizer essa palavra, influencers, né? A gente vê Uhum. poucos influencers negros falando sobre as coisas boas da paternidade. Sim. Talvez não tivessem tido contato anteriormente com seus pais, seus avós. E se a gente for pensar, trazer para o lado de homens brancos, fazendo esse comparativo, talvez eles tivessem tido a oportunidade de ser simplesmente filhos com pais presentes, ainda que talvez com homens que não tivessem entendido várias questões de masculinidades, mas tinham uma presença paterna ali. Por quê? Talvez o pai precisasse trabalhar menos, Sim. talvez o pai tivesse uma condição. Vai falar assim, mas tem pobre branco, né? Entrando nessa questão, tem pobre branco, mas a gente não está falando do pobre, a gente está falando de quem está criando subjetividades na internet. Exatamente. Agora, com o advento da internet, o acesso à tecnologia, que a gente vê todo mundo fazendo tipos de conteúdo. Mas se você voltar pelo menos 10 anos atrás, 5, 10 anos atrás, quem tinha dinheiro estava fazendo conteúdo, influenciando a mente de pessoas. Então, essas pessoas que tinham dinheiro, com certeza no Brasil, se ele ainda é Brasil, já vinham de um berço privilegiado para Sim. ter condições de criar conteúdos. E criar conteúdos é criar subjetividade. Então, esses homens, em sua maioria brancos, não tinham uma vivência racializada para falar. Eu entendi que o meu pai não era presente porque ele tinha que trabalhar mais. Ele não foi vítima de uma estatística. Ele não teve condições de pensar a masculinidade, a paternidade. Ele não teve condições de entender a si próprio enquanto de indivíduo, que muita gente teve acesso por já nascer em um local privilegiado, onde essa percepção, eu vou usar um termo até meio academicista, mas enfim, essa percepção ontológica, né? O que é ontologia? É a percepção do ser, onde a pessoa pode se repensar, onde seus antepassados tiveram condições de viver bem, como a gente estava falando. Nós vivemos bem a tal ponto que agora a gente consegue se repensar, a gente consegue pensar no que tá bom ou tá ruim. Há menos de 200 anos a gente estava na senzala, então a gente ainda não teve esse tempo. E isso não é vitimismo, isso é realidade. Então, se a gente traz para esse cara, né, os dois pontos, o cara que hoje, um homem negro que gerou uma mãe solo, talvez, apenas talvez, ele não tivesse tido condições e ferramentas para repensar a si ontologicamente, no sentido do ser, pensar assim enquanto indivíduo, para trazer a resolução de algumas questões para esse relacionamento que ele vai ter com uma pessoa. E qual é o maior atravessamento que um homem preto sofre na vida? A paternidade, não tem outro. A violência a gente vive o tempo inteiro. Sim. O medo de não voltar para casa a gente vive o tempo inteiro, mas a paternidade ela vem e rasga o cara no meio. Se esse homem for preto e se ele estiver aqui dentro dessa grande estatística, ele talvez não tenha ferramentas para lidar com isso, com uma criança demandando, uma criança fazendo um monte de besteiras, porque faz besteira, uma criança fazendo tudo que vai tirar a gente do nosso centro. Então, entre ele entender a sua subjetividade e fugir dessa paternidade é muito fácil, por falta de ferramentas. Não é passação de pano, é entender que talvez esse cara só não tivesse tido ferramentas. Por que eu tô falando isso? Porque eu quero que o Parentalidade Preta seja esse local onde homens pretos se enxerguem enquanto não tendo essas ferramentas. Porque eu também não tenho todas. E essa construção ela tem que ser comunitária. A gente tem que entender as vivências dos nossos para poder repensar. Então, quando eu sugiro que tenha um local onde homens pretos falem de paternidade, não é simplesmente para a gente botar foto dos filhos se riscando. É para a gente entender assim, cara, a gente está ferrado com essas crianças aqui e a gente não tem ferramentas. Porque talvez a gente não tenha conversado com os nossos pais. Talvez os nossos pais não tenham conversado com os pais deles. Talvez essa conversa nunca tenha acontecido.
E eu não quero propor um paradigma a ser seguido de paternidade, eu quero propor um local onde a gente converse, para ser imperfeito junto. Entender que não, cara, eu não tô errando sozinho, não, tem mais gente Uhum. errando. Então, o Parentalidade Preta, ele acontece nesse local, nesse universo, e eu sempre tento fazer de trocas seguras, Sim. pra gente falar das coisas que a gente não consegue dar conta. Não é pra ficar mostrando a gente sendo pleno, também Perfeito. exatamente. Mas, tipo assim, pode acontecer o que aconteceu, pode acontecer o que aconteça, mas hoje, na realidade que a gente está tendo, uma vez por mês, tem homens falando até a madrugada sobre suas parentalidades numa reunião pela internet, que ele não precisa sair de casa, ele não vai faltar em casa. Ó, Bacana. vamos botar as crianças para dormir, eu vou uma vez por mês, vou sentar e vou falar de mim, eu vou fazer esse pensamento ontológico, eu vou falar sobre essas coisas que me incomodam, para que talvez esse fardo não deixe de ser pesado, mas eu só bote para fora algumas coisas. Eu não estou propondo coisas mirabolantes, não agora, mas Uhum. para o futuro sim. Mas, mas hoje a gente quer um local na internet. Hoje eu estou conseguindo manter um local na internet para que homens pretos falem de paternidade entre si, a partir dos atravessamentos que a gente sabe enquanto pessoas pretas sofrem. Isso já é 50% da solução, eu acredito Sim. de verdade. Então é isso, no final das contas. Esse grupo é grande? Como é que tá? Fazer grupos grandes com homens é difícil, É né? difícil, né? Porque tem os atravessamentos do machismo que foi imputado a gente, Uhum. de não pensar nas nossas questões. Eu não penso em quantidade, não, penso em qualidade. Para eu dizer que uma vez por mês, às 2 da manhã, tem 14 homens conversando Tá sobre ótimo. paternidade, para mim é muito além do que eu jamais imaginei. E o número vem crescendo. Ah, legal. Vai muito além do que eu imaginei. Sim. Antigamente era eu pensando de madrugada sobre paternidade. Hoje a gente consegue fazer isso em um pequeno grupo. Que Então eu acredito. bacana. Não, e é isso, é quantidade, não é quantidade, é qualidade, é Sim. uma discussão de qualidade, é uma rede de apoio que Sim. vocês têm, né, Sim. de escuta, porque assim, uma coisa que eu também já percebi é que os homens, por esses atravessamentos, né, os homens negros, por esses atravessamentos que você já apontou, que eu não preciso repetir, também tem muita dificuldade de procurar ajuda no Sim. sentido terapêutico, Sim. né? De mesmo um psicólogo, uma Sim. psicóloga, ou um terapeuta holístico, enfim, Sim. de buscar ajuda Buscar ajuda. para poder pensar nessas questões que atravessam, que eu acho importante. Hoje eu Uhum. considero importante, assim. Eu sei que também não é algo barato, Exatamente. né? Mas hoje existem também alguns grupos que oferecem ajudas gratuitas, Sim. né? Então, dá para a gente ter um caminhar aí, sim. Sim. E eu percebo essa resistência de muitos homens. Então, esse espaço que você abre é um espaço também que não é terapêutico no sentido literal da Sim. palavra, mas é também esse espaço de troca, de escuta, de Sim. acolhimento que é importante. E eu concordo com você nessa questão dos homens pretos não terem muitas vezes tido essa discussão em casa, porque a nossa construção subjetiva ela não foi feita para que a gente se gostasse, não foi produzida um Exatamente. auto-amor, não foi produzida a partir de uma história positiva. Então a gente realmente, tanto homens quanto mulheres, né, eu vou colocar na questão raça Sim, mesmo, porque vem né, antes. que vem porque ela vem antes, né, nós homens e mulheres negras, negros e negras, nós crescemos realmente numa construção subjetiva de uma subjetividade que não é nossa, assim, Uhum. não a gente cresceu admirando o outro, a Sim, gente cresceu querendo ser o outro, de né? fato. A gente cresceu conhecendo a história do outro e não a nossa. Uhum. Então, quando hoje, né, eu com 37 anos, estou com meu cabelo black aqui, é uma construção Muito grande. muito grande, porque eu precisei desconstruir muita coisa para chegar hoje e falar, cara, eu uso o cabelo do jeito que eu quiser. Hoje eu Uhum. tô afim de usar meu black, se amanhã eu quiser botar uma trança, tá tudo bem. Sim. E não é porque estão me impondo, Uhum. porque nos foi imposto um padrão, Sim. né? De beleza, de família, margarina, com um pai, uma mãe, um filhinho, Sim. né? E a gente sabe que muitas vezes, muitas mães realmente são mães solos e que são as mães que chefiam essas famílias Sim. pretas, que são maioria, Uhum. né? Mas eu passei. A minha mãe é uma mãe solo, né? Eu tenho um pai vivo e tal, mas ele não nos criou porque eles se separaram. Sim. Eu tenho contato com meu pai e tal, mas minha mãe foi uma mãe solo. Então, eu entendo muitas questões que atravessaram, né, essa relação, Uhum. mas eu entendo também
que a minha mãe precisou ali, naquele momento, ser o nosso alicerce, né? E Sim, por muito tempo eu também tive que desconstruir essa visão do homem preto que abandona. uhum, Porque isso também é uma visão que a gente acaba não pautando a raça primeiro. sim, A gente vai pautar o o gênero, gênero. né? E aí, quando você traz essas questões que atravessam, que aí eu vou até para essa próxima questão, que você fala muito da raça primeiro, né? Uhum, De qual a importância disso, né? Da gente pautar a raça primeiro nessas discussões, porque assim, né? Antes, só para concluir, a gente tem esse pensamento de que o homem negro abandona mais. uhum, E não é verdade. Onde está escrito isso? Tem sim, alguma estatística dizendo isso? E mesmo que tenha, né? Existem questões de que, tipo, parece que o homem branco é o que vai salvar. sim, E essa é uma construção que nós aprendemos enquanto pessoas negras, sim, que a gente precisa de alguém para salvar a gente. A Princesa Isabel foi a sim, heroína que libertou. sim, Então às vezes, tem esse pensamento que coaduna com o pensamento eurocêntrico que nós, sim, infelizmente, aprendemos ao longo da nossa vida. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. sim. Voltando, porque raça vem primeiro, né? Isso. Bom, por que raça vem primeiro? Porque se a gente colocar raça na frente de tudo, a gente responde todas essas outras questões. É, um outro questionamento que eu trago, né, é onde estão os homens pretos enquanto os brancos se desconstroem? E aí você fala, onde está escrito que os homens brancos, onde está escrito que os homens pretos abandonam mais? Onde está escrito que os homens pretos não são presentes? É só você virar a página e ver as estatísticas de encarceramento em massa, de Sim. morte por doenças tratáveis, de homens que acessam o Sistema Único de Saúde para se cuidar, fazer um tratamento geral da sua saúde, né? Quantos homens pretos têm condições de talvez pararem suas vidas para fazer um check-up e não Exato. adoecer de uma. A gente não está falando de coisas Perfeito. absurdas, não. A gente fala de coisas absurdas também, do cara que recebe um tiro antes de ser perguntado. Mas a gente está falando de uma hipertensão que é causada por estar sempre no corre, uma diabetes que é causada por talvez não poder almoçar direito. Então a gente está falando de doenças tratáveis. E não tem como tirar essas estatísticas, porque a gente sabe quem não acessa. Quem não acessa ao SUS, quem não acessa a planos de saúde por questões monetárias, e a gente pode voltar tudo. Então, a resposta está sempre na página 2. É só querer virar a página. Existe, voltando a falar, né? Por que raça vem antes? Porque se a gente for falar de gênero, a gente pode entrar numa outra agenda Sim. que foi de um feminismo que trouxe algumas demandas para os homens. Que por muito tempo esse feminismo global, geral, sem fazer interseccionalidades, que é uma outra questão, Sim. não questionou os males causados pela colonização, pelo colonialismo. Ele não questionou onde estavam os homens negros e pretos, enquanto os homens brancos estavam ali gerenciando suas fazendas, ganhando suas posses, mandando seus filhos para estudar na Europa. Então, é um feminismo que veio para questionar a ausência paterna, basicamente colocando tudo na linha do machismo. Sim. Então, se eu coloco o gênero antes, eu vou ser só machista. Eu vou ser só machista quando eu tenho que trabalhar mais e estou cansado. Eu vou ser só machista quando a gente, numa dinâmica normal de casa, uma mulher preta, ela entende que talvez ela tenha que cuidar da casa para que o homem trabalhe mais para ganhar o mesmo. Ao ponto que talvez essa mulher negra ela não tenha nem condições de ser empregada, porque ela não vai passar numa entrevista de emprego. Porque as mulheres brancas estão ali fazendo suas entrevistas e passando. Aí vai você empoderada com seu cabelo black, e aí você vai chegar na entrevista de emprego e o cara não vai te admitir, Não. simplesmente, porque veio uma menina branca e passou na sua frente. Porque não tem boa aparência. Você não tem boa aparência. Tá lá, necessário boa aparência. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar para casa. E o seu companheiro, que talvez não tenha condições de não trabalhar, porque ele não tem esse direito, Uhum. ele vai ter que trabalhar mais. E aí você vai ficar em casa. Você está sendo explorada? Você está sendo sobrecarregada? Porque você não conseguiu entrar num sistema que queria boa aparência de você? Pode parecer que eu estou fazendo um preâmbulo ou um recorte de uma coisa Não. muito mirabolante, eu querendo alinhar pontos para criar uma narrativa, mas é o que acontece. É Acontece. verdade. Se você voltar 30 anos ali, a gente estava passando Enem, estava passando chapinha, estava Quente. passando pente quente, ia para entrevista com a orelha queimada. Enquanto as mulheres brancas não precisavam. Então, chegou um ponto que essas mulheres
Eu não estou fazendo uma crítica ao feminismo de uma maneira geral. Estou Uhum. fazendo uma crítica a essa generalização. Chegou um ponto que essas mulheres conseguiram seus empregos, quiseram sair de casa, seus maridos brancos também puderam trabalhar e sair de casa, e elas começaram a se ver sobrecarregadas. E aí veio essa demanda, pô, você tem que ser um pai presente, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, enquanto os caras estavam ali ainda na mesma, tentando ainda conseguir subempregos, tentando conseguir algum jeito de viver, fazer bicos e tal. E aí você tem que ser presente, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. E ninguém botou a raça na frente. Não. Ninguém pensou onde estão essas mulheres que não passaram na entrevista de emprego. Ninguém pensou nesses caras que estavam aí sem ter o que fazer antes de aparecer o Uber. Ninguém pensou, tá? A gente continuar fazendo bico, virando laje, sendo ausente, trabalhando em 3 empregos para poder ganhar talvez menos que um cara branco que teve seu antepassado, que foi para a Europa estudar e Uhum. construiu alguma coisa de patrimônio e chegou pronto para essa sociedade de hoje. Para sua companheira branca, tá questionando: ah, você está trabalhando demais. É assim, eu preciso manter a riqueza da minha família. Sim. A gente não tem riqueza, pô. A gente não tem. Cadê essa riqueza? Cadê o meu antepassado que foi trabalhar, ou foi estudar na Europa para ser advogado e criar um escritório que está hoje na Siqueira Campos, que está na Vieira Souto, que está lá, enfim. Aí você só herda, né? É, Você faz direito que você já sabe que você já tem empresa, você já tem exatamente. escritório para administrar. Você tem que ser médico porque teu pai tem um consultório. Não é porque você quer ser médico. Você tem que Não. ter advogado porque seu pai tem um escritório. Você tem que ser arquiteto porque seu pai é urbanista. Você tem que ser isso porque seu pai... Tudo bem, beleza. Mantenham suas riquezas. Mas não venham cobrar da gente essa desconstrução que vocês precisaram. Por quê? Estavam trabalhando demais para manter suas riquezas e esqueceram de cuidar da família. E aí veio a sobrecarga materna, que ela existe, ela é indiscutível, e Sim. aí apareceu um movimento de paternidade ativa, isso, aquilo, e aí começou um monte de homem questionando, um monte de homens questionando homens que não eram presentes. Esses homens tiveram condições de sentar nas suas casas e bolar roteiros, tiveram suas máquinas para gravar vídeo, tiveram seus microfones, tiveram tudo, começaram a falar mal de paternidade, a torto e a direito, sem levar em conta a demanda. Uhum. Um cara que vem de um berço que é abastado, e eu não tô falando de rico, não. É quem teve condições de comprar uma câmera para gravar um vídeo e falar mal de outros homens na internet. Não é justo, não tem como isso ser justo, porque enquanto esses caras estavam gravando seus vídeos, a gente estava, como você bem falou, assistindo, achando maravilhoso. Pô, que legal, o cara tá fazendo essa crítica muito bacana. Pô, isso me atravessa, isso é pertinente e tal. Só que aquele cara que tava fazendo lá era branco. Ele tava Uhum. cobrando de você que você agisse igual a ele, mas ele ia terminar de gravar o vídeo dele e ia pro escritório do pai dele trabalhar, talvez ia para aquela vaga que o pai dele conhecia o gerente, que ele conseguiu para fazer estágio. Tô nessa empresa desde que eu me formei. O pai dele conseguiu uma vaga de estágio. E o pai dele nem era o porteiro, era um dos sócios. Aham. Então, veio uma demanda sobre a paternidade, a maternidade, de que a gente agisse, que a gente fosse desconstruído, que a gente fosse um monte de coisa a partir de pessoas que nunca tiveram necessidades básicas a serem atendidas no dia a dia. Então, como é que a gente vai falar como é que a gente vai colocar na cabeça de uma mulher preta que o companheiro dela é ausente se ele está tendo que trabalhar muito, fugir de estatística? Isso não é vitimismo, não. Isso é só a realidade, trazendo a realidade para essa questão. Então, quando a gente bota a raça primeiro nessa questão, quando a gente bota a raça antes dos nossos atravessamentos, é bom e é ruim, porque a gente pensa as origens do que aconteceu com a gente até agora. Sim. E quando a gente bota a raça primeiro também, a gente lembra que a construção comunitária, ela precisa ser primordial para que a gente possa viver bem, para que a gente Uhum. tenha bem-estar. Então, quando a gente bota a raça primeiro, falando que pessoas estão se juntando para falar dos seus problemas, colocando a raça primeiro, a gente não precisa se explicar. Uhum. Eu não preciso explicar o porquê que eu fiquei ansioso quando eu vi uma viatura numa blitz. Eu não preciso explicar porque eu cheguei em casa a milhão. Porque eu passei pela blitz e eu não fui parado. Não Uhum. ser parado é algo que pra gente também é notável. Pô, eu não fui Não parado fui nessa parado. blitz. Eu Pro não fui, branco é normal não é, ser parado. eu não fui parado nessa blitz. Eu não fui parado. Caramba, não fui parado. Então a gente não precisa ficar explicando esse tipo de coisa. Por Uhum. isso que eu acho que é importante botar a raça primeiro, porque leva para o bem e para o mal. A gente entende nossos atravessamentos e a gente entende as nossas soluções. As soluções são comunitárias. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que individualizou tudo, mas Sim, a gente busca de certa maneira soluções comunitárias. Por isso que raça vem primeiro. entendi. E é importante você falar isso, né? Porque você tem filhos. Sim. E aí você tá trazendo na criação deles essa perspectiva já, de que Uhum. raça vem primeiro, né? E aí,
o que que acontece? Quando a gente traz essa perspectiva para os nossos filhos, a gente está trazendo também aí, eles estão na escola, né? E a sim. escola, a raça não vem primeiro, Nunca. né? A gente está trazendo um campo de tensão para Sim. essa escola. A gente está trazendo um campo de tensão para essa educação. Sim. Que educação é essa que está dando para os meus filhos? Se eu pauto raça primeiro, a escola não, Sim. que futuro que eu quero para os meus filhos? Sim. Né? Porque a gente não quer que os nossos filhos, eu também não quero que a minha filha passe o que eu passei. Ela não precisa. Não. Seus filhos não precisam passar pelo que você passou na escola. E você hoje tem ferramentas. Né? Então, assim, isso que eu queria falar, assim, trazer, né? A importância de trazer para a criação dos filhos, eu vejo que você bota alguns questionamentos lá. Sim. Tipo assim, seu filho já racializa? Sim. Seu filho já fala quem é preto e quem é branco? Sim. Aí eu respondi lá sim, porque realmente a minha filha, Sim. ela às vezes até me deixa assim de calça riada, porque ela fala mesmo, Sim, ela muito bom. fala, ela é do tipo assim, mas fulano é branco, mãe. E aí? E aí? Sabe? Sim. Ela manda e aí ela tem 4 anos. Sim. Eu fico assim, gente, o que que eu tô criando? É o que você plantou, né? O que eu tô, exatamente, o que que eu tô colhendo, o que que eu tô plantando ali, que sim. ela já traz discussões de tipo assim, sem falar nome de político. Político X, eu não gosto, eu falando. Político Sim. X, eu não gosto, não votei nele, não sei o quê. Mas político X até que vai lá, mas eles são brancos, né, mãe? Sim. Os dois são brancos, sabe? Ela tem 4 anos. Sim. É verdade, né, filha? Mas na política, né, tinha que ter mais gente preta, né, filha? Porque realmente os dois são brancos. Sim. Eles é que estão ali decidindo o futuro do nosso país. Uhum. Quer dizer, ela tem 4 anos, ela já entendeu que quem tá ali, lá em cima, lá em Brasília, são pessoas brancas. Sim. Né? E aí, a importância da gente trazer que a raça vem primeiro, também vem da importância dela saber que ela tem uma história, Sim. de que ela tem eles, né? Sim. Tem uma história, eles têm uma subjetividade que precisa ser respeitada, tem uma individualidade que precisa ser respeitada. Aí eu te pergunto, né? A importância disso a gente já falou. Sim. Como é que é essa relação com os seus filhos, com relação também à escola deles? Como que funciona isso? Sim, ótimo. Eu acho que falar de raça com criança talvez seja muito mais fácil do que falar de raça com adulto. Porque a gente já não tem preconceitos, né? Sim. E eu não tô falando de racismo, não. Tô falando preconceitos, conceitos pré-estabelecidos. Sim. Quando eu faço a provocação de seu filho sabe a cor que ele tem, sabe a cor do pai, a cor do mãe, a cor do pai e a cor da mãe, ou a cor de quem os cuida, né? A gente leva para um ponto em que o adulto ele tem que se questionar. Muito bom. O adulto ele tem que se questionar, calma aí. E se a gente vive no Brasil de 2023 e falando de relacionamentos interraciais, uma criança fruto de um relacionamento interracial, que talvez seja a maior parte, né, ou grande parte, ela vai saber que o pai tem uma cor e a mãe tem outra. E vai ter que explicar. Principalmente, se for uma criança negra, ela vai ter que entender que ela também é uma pessoa negra. Por que trazer isso para a criação e como trazer isso? Principalmente porque você já vai começar a dar ferramentas para essa criança. Ela já vai mudar a visão que ela tem do mundo, da maneira que ela dá conta. Falar de criança, falar com criança, é trazer as coisas para o jeito que a criança dá conta. E eu acho que o importante e o legal de trazer essa coisa para a infância é o exercício que o adulto tem que fazer. Então, além de se racializar, você tem que fazer essa tradução para o lúdico e trazer também para o que a criança entende. Pô, beleza, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que ser pós-graduado em relações étnico-raciais? Não. É só dizer, você é uma criança pretinha, você é marrom, você não é da cor de fulano, você não é da cor de ciclano, de beltrano, você tem a sua cor. E deixar a criança vir trazendo. Nós somos dessa cor porque nós temos um passado. Esse passado tem isso. Ele foi maculado aqui. A partir dessa mácula, você precisa entender isso. A criança ela vai perguntar, né? Falar de cor é igual falar de outras questões com a criança. Entrega o que ela perguntar. Ela não vai elaborar. A gente não tem que chegar e falar profundamente sobre coisas. Hoje, você não é da cor de fulano. Você é uma criança pretinha. Por que eu sou pretinho? Pronto, aí agora você se vira para responder. Você vai ter que buscar. Então, quando veja uma provocação, vou colocar aqui um desenho, tá? Heteronormativo. Uma menina negra, filha de uma mãe branca com um homem negro. Essa mãe vai ter que se virar.
ela vai ter que se virar para dizer por que a filha dela é negra, por que é uma criança preta. E vai ter que se virar para dizer que ela está nesse mundo a partir de várias coisas, que a cor dela vem da origem da humanidade. Exato. E que em um momento essa origem foi vilipendiada. Vai ter que fazer o corre. Vai. Se quer lidar com essas questões, vai ter que fazer o corre. Ou então, mantenha a criança na ignorância e espere ela sofrer racismo na escola. Uhum. Que aí o corre vai ser totalmente outro. Os meus filhos, eu estou individualizando, eles sabem que em algum momento da história deles, os antepassados, os ancestrais foram escravizados. E sabem por quem. Mas eles sabem também que isso não os resume enquanto pessoas. Uhum. Então, quando eles chegam na escola e pintam um desenho de um bebê escravizado, Nossa. eles sabem o que está sendo retratado ali. Se eles não sabem, a gente tem condições de conversar. Tá vendo a cor dessa criança aqui? Tá vendo a cor dessa outra criança? Isso aqui aconteceu por isso. Pessoas dessa cor fizeram isso com os nossos ancestrais. E sem romantizar. Uhum. Realidade. Trabalhavam forçado. Hoje eu escuto em casa, Benjamin, vai guardar seus brinquedos no quarto. Você tá fazendo igual o branco malvado, me botando para trabalhar forçado. E eu que lide. Ele fala. Eu que lide. O entendimento ele já teve. E a gente vai desenvolvendo a partir disso. Uhum. Racializar a criação vai passar por isso. Vai passar por isso. Porque a criança, ela entrega o que ela consegue. Vai passar por isso. De maneira boa e ruim. Mas entenda que se racializar, vai ter que lidar com questões. E na hora de ter que explicar coisas, tem que ter conhecimento. Vai ter que se movimentar. Então, se não quer lidar, não lide. Só espere para ver o que você vai fazer com o racismo que essa criança vai sofrer. Mas se tiver que lidar, é trabalhoso. A gente está tentando criar ferramentas. Tudo que a gente faz é tentar criar ferramentas, né? Tem tanta gente boa se movimentando para fazer isso. Então é ter a humildade e entender. Pô, eu não acessei esse conteúdo até hoje porque talvez eu tenha sido racista. Sim. Não acessei isso tudo até hoje porque eu não tinha interesse. Não tinha filho. Não me relacionei com uma pessoa negra, não tive um filho negro. Agora eu tenho que correr atrás. E na humildade, sabe? Uhum. Pô, não sei isso. Não sei tal coisa. Vou procurar. Vou me informar. Porque, no final das contas, a gente quer que uma criança... Não é que a gente não queira que uma criança não sofra racismo. Eu não quero que meu filho sofra racismo. Claro que eu não quero. Ninguém quer. Mas eu quero que ele entenda quando ele sofreu e entender que aquilo não o define. E o porquê que ele está sofrendo racismo. À medida que o tempo vai passando, ele vai entendendo. Até um ponto que ele escolha. Eu quero ainda pensar nisso ou não? Eu quero viver numa sociedade ideal. Vai para algum lugar do mundo onde não exista racismo. Beleza, pode ser em Marte. Até lá, talvez isso aconteça. Mas aqui, nesse planeta, pode ser que não. Quando chegar a hora dele de receber o passe dele lá do racismo, de sofrer, entender, não, entendi por que eu sofri isso. Entendi porque isso aqui é da minha cor, do meu cabelo, que é da história do meu povo, é pelo que fizeram, é pelo que a gente representa. E aí ele vai ter ferramentas para lidar com isso. Vai ter ferramentas para identificar. A gente quer saber. A gente não quer que nossos filhos passem outra geração falando assim, o que foi que aconteceu aqui? Exatamente. Exatamente. A gente passou a vida assim. Ele me confundiu com alguém? Passou a vida assim. Ele me confundiu? Não, mas eu tô aqui, eu sou estudante, eu vim pra faculdade. Eu fiquei barrado por quê? Eu não tenho nada. Eu tô indo pro colégio, sabe? Eu quero que meus filhos somente entendam a sociedade na qual eles vivam. E nomeiem, né? Exatamente, nomeiem. Isso aqui foi racismo. Você vai brigar, Não quero nem que você saia por aí brigando, porque entenda só o que é racismo e entenda quando você passou. Isso acaba com um monte de problemas, porque aí você decide se você vai querer voltar naquele lugar, você vai decidir se você quer se relacionar com aquela pessoa, você vai decidir se você quer passar por isso novamente, entendendo o que está passando. Pô, a gente não quer chegar desavisado no rolê e ficar, o que aconteceu? O que foi isso? Eu não entrei aqui por quê? Tipo o Carlton do... Tem um episódio do Maluco no Pedaço, não sei se você assistia. Com certeza. Eu amo, né? E aí realmente tem um episódio do Carlton dirigindo o carro do pai com o Will. Sim. Não sei se você lembra desse episódio. Sim, com certeza. E aí ele é parado pela polícia. Aí o policial para ele e fala, esse carro é seu? Não sei o que é. Desce daí, bota a mão na cabeça. E o Will já todo preparado. Sim, preparado. O Carlton não tá entendendo o que tá acontecendo ali. Exatamente. E aí depois eles vão pra delegacia, aí o Will fala pra ele, dá uma aula ali de letramento racial. Sim. E o Will é mais novo acho que ele é mais novo do que o Carlton, né? Praticamente a mesma idade. Mas o repertório é outro. Aí o Will chega pro Carlton e fala, aí ele, eu não entendi.
por que eu tô sendo parada? Eu sou rico. Exatamente. O meu pai é juiz. Eu não entendi por que eu tô sendo parada. Aí o Will explica. Não, você tá sendo parada porque você é um homem preto, que nem eu. Você viu o que eu fiz? Eu botei a mão na cabeça, eu não olhei pro rosto dele. Sim. Eu fiz todos os procedimentos que um homem preto tem que fazer Sim. pra não tomar um tiro. Aí ele fica... Ué, tipo, ele aprendeu naquele momento Sim. a nomear que aquilo é racismo. Sim. Porque ele não teve esse ensinamento. Exatamente. Ele não teve um letramento racial. Ainda mais quando se tem dinheiro. Sim. Tem-se a ilusão de que não vai sofrer Não vai racismo sofrer. porque tem dinheiro. Mas a raça Sim, vem por primeiro. isso. Não é a condição Não é a social, classe. não é a classe, Exatamente. não é o gênero. É a raça que vem primeiro. Esse episódio é muito emblemático, né? Sim. Porque ele realmente vai falar ali, não, você tá sofrendo porque você é preto. Aí ele, ué... Tipo, então nossos filhos não precisam chegar lá com não sei quantos anos. Ué, por que eu tô sofrendo isso? Ué, por que eu não consigo emprego? Sim. Ué, por que me seguem na loja? É por isso que eu brigo tanto com meu filho, pra ele não pegar as coisas da mão dos outros e correr. Ele é uma criança de 5 anos e eu tenho que ensinar isso a ele hoje. Eu tenho que ensinar isso a ele hoje. Filho, você não pode pegar e correr. Você não pode pegar sem pedir licença. Ah, eu tô inventando coisa? Não tô inventando coisa. Porque ele vai fazer isso na escola. E eu não sei se na escola, pelo que eu vi, tem essa preocupação. Sabe? Eu não sei o que vão imputar a ele a respeito disso. Eu não sei se vão responsabilizar ele ou não pelas violências que ele venha a passar. Sim. Às vezes ele só tá reagindo. Exatamente. E eu não sei qual é o caráter racial que vão dar para a percepção dele. Então, por isso que a gente precisa falar de raça com crianças, dentro de suas possibilidades de entendimento. Principalmente para quem não acha que tem a raça. Entender que você é uma pessoa branca que vai ser privilegiada. A sua capacidade não vai ser questionada, Não. a sua idoneidade não vai ser questionada, a sua possibilidade de acesso não vai ser questionada. Quantos meninos brancos precisam se preocupar com documento para sair? Nem. Sabe? É muito surreal isso. E a gente fica, leva o documento. Não age assim, não corra na rua. Cara, como é que a gente vai falar para uma criança? Não corra na rua. Não corra na rua. Isso é muito surreal. Infelizmente, a gente tem que acabar com essas subjetividades. Filho, você não pode pegar uma coisa na rua e correr. Porque um policial ou alguém, né, como eu falei de Aimé Césaire, porque um cidadão ali, não vou falar nem de bem nem de mal, porque um cidadão ali, ele vai achar que vai fazer justiça, porque você pegou um negócio de um amigo seu brincando e correu. E aí você tá vendo, ó, vai pegar. De repente essa pessoa pode ter uma arma, de repente ela pode te machucar porque você tá fazendo tal coisa. Eu não posso deixar que você cresça normalizando que em brincadeiras saudáveis entre meninos de bater e correr sejam saudáveis. Infelizmente você não tem esse direito. Não tem. Você pode fazer isso na Zona Sul. Você pode fazer, é melhor, os meninos brancos podem fazer isso na Zona Sul, as meninas brancas podem fazer isso na Zona Sul, podem xingar, pode ser a desbocada, pode ser aquilo tudo. Elas podem, a sociedade você não pode. Você não pode, você já traz na testa. Se você falar um A mais alto, você já é barraqueira, já é explosiva, você já tem que ser contida. Então, falar de raça para crianças, racializar a criação, é importante para que a gente possa entender que, além de poder performar em alguns locais, a gente tem umas figuras de controle que a gente tem que entender que elas existem. Sim. Você nessa dinâmica aqui, você não pode ser o menino que bate e corre brincando com o seu colega, talvez branco, em um lugar. Você não pode ser esse aqui. Porque se tiver alguém vendo, a gente já vai saber quem é o culpado de coisas que você talvez nem tenha feito. E você vai sofrer as consequências. E eu acho que um paralelo importante fazer também é a gente tomar cuidado nessa racialização de não tirar do local onde nós estamos. Nós vivemos num país extremamente racista. Sim. E aí a gente vai empoderar nossos filhos de tal forma que eles se tornem questionadores. E a gente tem que entender também que a gente não pode sair questionando tudo. Ah, você é uma potência negra, eu sei que você é. Você é o sonho dos seus ancestrais, você é a pérola de Aruanda, mas aqui você tem que entender que você vai ser só um pretinho. Você vai entender que você é só um pretinho. E você vai ter que, infelizmente, se comportar como tal, para você poder voltar para casa. Sobreviver, né? Vai ter que voltar para casa. Se você consegue fazer isso e voltar para casa, se você consegue, infelizmente, ensinar uma criança que ela vai ter que se entender e se comportar de acordo com o ambiente,
você está poupando a vida daquela criança. O que, que a gente quer fazer? A gente quer criar os nossos ambientes para que nossos filhos possam bater e correr, e a gente fala assim, estão brincando. Exatamente. São estratégias de sobrevivência, Exatamente. né? E é entre nós a gente pode ter o bem viver. Isso. E aí, para fora dos nossos, a Sim. gente realmente precisa sobreviver. Por isso né? a importância da comunidade. É muito importante. É o que mantém a gente saudável, é o que nos protege. A comunidade nos protege em vários sentidos. Que a gente forme comunidades, mesmo que virtuais inicialmente, mas que a gente tenha locais, né? E que venhamos criando de maneira intencional e propositiva locais onde nossos filhos possam pular, bater, correr, xingar, fazer coisas e não vão ser os culpados. Vão ser entendidos, onde a gente possa gritar também, Exato. xingar, ser Rir explosivo, alto. rir alto, beber, sabe? Sem ter que se explicar, sem ter que tomar cuidado, sabe? Que a gente possa entender que quando chegou naquele local, passou por uma blitz e ficou sobressaltado. E, pô, beleza, acabou, agora você tá em casa. Em casa, comunidade, casa. E quem te ouvir vai entender, Sim. né, o seu receio de separado. Porque tem isso também, né? Muita gente não entende o que a gente está falando. De tipo Não. assim, de você se sentir aliviado por não ser parado por uma blitz. Sim. Né? De eu ser lida como raivosa. Sim. E eu eu tô conversando normalmente. Já tem aquele papel para você. E eu já tenho aquele papel, sem eu abrir a boca, eu já sou raivosa, né? Uhum. Eu abrindo a boca, eu sou mais ainda. Sim. Eu sou agressiva, eu sou raivosa, né? Porque foi o que nos foi imputado, Sim. né? De que a gente é selvagem, Sim. né? A gente não é civilizado, Não. nós somos selvagens. A gente fala alto, a gente ri alto, a gente... As nossas coisas estão no campo do emocional, do passional, né? Exatamente. Então, a gente, por estratégia de sobrevivência, a gente foi, além do silenciamento que a gente sofreu ao longo da vida, tem lugares que a gente precisa realmente falar baixinho. Sim. Né? Responder sim ou não, porque a gente precisa viver. Sim. Não dá pra gente ser a gente o tempo todo. Sim, sim. Mas entre os nossos, a gente pode ser a Sim. gente. Né? Nas nossas festas de família, a gente Sim. pode ser a gente. Né? E o quanto é tão importante a gente ter espaços seguros para sermos nós mesmos e nossas crianças serem elas mesmas, né? Porque também é muito ruim para nós, né? Criarmos nossos filhos tendo que apresentar que, olha, isso aqui você pode fazer isso, Aham. aqui você não pode. Sim. Isso você pode fazer, isso você não pode fazer. É. Eu espero ainda ter um mundo em que a gente não possa, que a gente não precise ensinar para os nossos filhos que aqui você pode, aqui você não pode. Mas eu não sei se eu vou ver isso em vida. Não, eu também acho que não. Eu acho que a gente tem que trabalhar, eu acho que a gente tem que dar as contribuições que pode e, infelizmente, ou felizmente, criar os nossos espaços para que a gente possa viver isso também, né? Que a gente possa viver isso. Além de construir, né? São vários trabalhos, né? Além de tentar construir uma sociedade melhor, que também é responsabilidade nossa, Sim. é trabalhar na criação dos nossos espaços, nos Perfeito. locais onde a gente possa, porque a gente tem que gozar disso também, Tem. né? Muita gente trabalhou para que a gente estivesse hoje tendo essa conversa aqui, muita Exato. gente mesmo, Também. mas a gente está aqui aproveitando essa conversa. Muita gente deu a vida para que isso acontecesse, que a gente pudesse estar falando isso aqui. E é também sobre ancestralidade, mas muita gente trabalhou para que essa conversa chegasse a quem está ouvindo a gente. Exatamente. E a gente tem muito que respeitar essas histórias. E tenho certeza que essas pessoas que trabalharam em nome desse acontecimento queriam ter tido um local para estarem juntas e relaxarem. Sim. Então, é uma obrigação nossa também fazer e gozar disso em vida, para que a gente não esteja só construindo coisas para o futuro, para que talvez daqui a 5, 6, 10 gerações a gente não tenha que ter esse tipo de conversa. Exatamente. Mas a gente também tem o direito de aproveitar isso aqui. Tem. Criar os nossos locais, relaxar com os nossos filhos, sabe? Viajar. Curtir, Sim. descansar, ter um day off. Não precisa nem viajar, tô em casa, não tô afim de fazer nada. Não tô afim nem de ligar a televisão, não quero ver jornal hoje, sou obrigada. Eu já me dou esse direito. Não vejo um jornal. direito que é assistido aí. Não vejo jornal todo dia, só vejo a gente morrendo. Exatamente. Pra quê? Pra isso? Aí as pessoas falam, você não vai comentar o caso. Cara, eu não sou obrigada. Não somos obrigados a comentar nossas dores. Sim. Hoje eu já pergunto, né? O pessoal, muita gente me manda, você viu isso, você viu aquilo? Ai. Eu já pergunto, tem gatilho? Eu também tô assim. Tem algum tipo de gatilho? Porque eu não tenho como ficar sendo inundado de coisas ruins assim, porque isso vai adoecer, isso faz parte do nosso adoecimento, isso vai adoecendo a gente. Então,
é isso, né? Você vê, eu vi isso aqui e lembrei de você. 100% das pessoas que me mandam coisas de pessoas negras sendo atravessadas são brancas. Eu vi isso aqui e lembrei de você. Cara, você lembrou de mim por quê? Por quê? Por que você lembrou de mim? Porque eu contesto isso? Beleza, legal. Mas você pensou que talvez esse conteúdo pudesse me fazer mal? Não. Você não pensou, sabe? Você mandou isso pra alguma pessoa branca? Não, ela não manda. E questionou? Olha aqui o que estão fazendo. Você mandou isso pra um par seu, falando aqui, ó. Tá vendo o que acontece com pessoas negras? Você tá vendo isso aqui? Não fez. E eu questiono, tem algum gatilho? Tem isso aqui. Você já mandou pra alguma pessoa branca? Muito bom. Não mandei. Então faz o seguinte, mande. Porque eu vi isso aqui em algum lugar. Porque tudo que eu sigo é assim. Eu já vi isso aqui várias vezes hoje. Eu não vou comentar disso. Faça o que você precisa fazer. Porque mandando pra mim você não vai mudar nada. Mande pra quem faz isso. Pra quem é o agente nessa ação. Mande pra quem é o agente. Porque são essas pessoas que estão nos matando física e psicologicamente. Você me mandando isso pra pessoas negras, você só tá continuando o trabalho. Então, é não ter que ficar explicando esse tipo de coisa, sabe? A gente tá num local e você me mostrar uma foto da sua filha. Aqui, ó, na festa da escola. Aqui, ó, sujando a casa. Aqui, ó, você tá me mostrando isso. Assim, caramba, realmente, ó, tá saudável, tá bem, tá atentada, tá dando dificuldade, tá dando trabalho, assim, show de bola, tá ali, tá viva. Sabe? Não tá sendo atravessada, tá fazendo coisas normais. Por isso que, voltando para o começo da nossa conversa, por isso que é importante mostrar crianças negras fazendo coisas normais. Porque a gente queria estar num local que somente precisássemos fazer isso. Exatamente. Só isso. Só isso. E é importante você falar isso, né? Pra gente já caminhando pro final, que a gente já tá caminhando pro final. Infelizmente. Infelizmente, né? Porque o papo tá muito bom. Mas a gente pode marcar um Com segundo, certeza. entendeu? Segunda temporada vem aí. Segunda temporada. De racializar o branco nesse sentido de, tipo assim, vocês criaram isso aí. Sim. Então, se tá acontecendo um caso de racismo, vocês têm a ver com isso também. Sim. Né? Por que não mostrar para o seu par? Sim. Por que não... Quando eu fiz o curso de letramento racial, por quê? Eu penso que a conscientização tem que ser coletiva. O curso de letramento racial não é só para preto. Tem gente que pergunta isso, tá? Sim. Só preto faz seu curso ou não? Qualquer pessoa que queira ter mais embasamento teórico e conhecer a história, porque eu falo lá sobre eugenia, Sim. eu falo sobre o conceito de raça, Uhum. eu falo até sobre o Monteiro Lobato, quem foi. Sim. E tem gente que até hoje, professores brancos principalmente, que defendem a permanência do Monteiro Lobato, por exemplo. Então eles precisam realmente conhecer a história, acessar, porque a história que contaram a eles é a história que beneficia eles. Sempre. Então existe esse movimento de mandar pra gente coisas que a gente já tá careca de ver, porque eles não querem estar desconfortáveis. Não. Só que eles precisam se sentir desconfortáveis também. Pra mim, pessoalmente, o tempo inteiro. Pra mim, o tempo inteiro. A minha presença, ela tem que desconfortar. Concordo, já tô nesse nível. A minha presença, ela tem que desconfortar. A minha presença eu vou deixar e não vou deixar a modéstia de lado, tá? Nessa colocação. A minha presença e o meu crescimento enquanto quem está produzindo coisas, pensamentos nesse local, tem que incomodar. Ela tem que ser incômoda. Eu quero que quem veja lá e fala assim, caramba, não vi quanto você cresceu. A gente falou um mês atrás, você cresceu isso. Números para mim não significam nada. O incômodo que essa pessoa tem quando vê, significa. Porque essas pessoas não acreditavam que essas discussões elas chegariam a esse ponto. Sim. Essas pessoas não acreditavam que falando sobre isso e evidenciando os que fazem, os que são agentes, falando sobre racialização da criação e evidenciando os racistas, isso não ia crescer. As pessoas não acreditavam, as pessoas não acreditam que você, sem atender algum tipo de agenda, falando sobre responsabilidade e consciência, basicamente, você vai ter espaço. Quando você não usa da internet para, como eu sempre falo, para ridicularizar a paz, quando você não usa da internet para ridicularizar pessoas pretas, quando você não usa da internet para ficar mostrando pessoas pretas sendo violentadas, que você não cresce. A minha presença nos locais físicos e virtuais, ela significa esse incômodo. Eu quero que ela signifique esse incômodo. Eu quero assim, cara, esse cara tá aqui ainda falando isso. Muito bom. Botando print de gente sendo racista com ele. Muito bom. Eu quero incomodar. Eu tô criando vários jeitos de incomodar as pessoas que querem ser incomodadas e as que talvez não queiram, que vêm lá e geram mais prints, sabe? Sim. Mas eu quero incomodar, eu quero que essa pessoa fale assim, caramba, eu não pensei nisso, desculpa.
Assim, E o beleza. incômodo é muito positivo, você É sabe? positivo, porque é só assim que a gente se mexe. Se a gente está confortável aqui, zona de conforto, a zona de conforto ela tem que existir pra gente, que quer comprar tudo do melhor, desfrutar tudo do Isso. melhor. A zona de conforto ela tem que estar. A gente está tentando chegar nessa zona de conforto. Exatamente. Mas as pessoas que estão nela têm que se sentir incomodadas, porque aqui não tem mais pessoas pretas aqui. Onde elas estão? Onde Estão elas só estão? Estão só servindo? te servindo. E eu não gosto dessa história de ocupar espaço. Pra mim, isso aí não existe. É entender o que você está fazendo ali. Eu não quero ocupar espaço, eu quero criar espaços. Eu não quero estar. Eu não quero ser convidado no local tal para falar de racismo. Eu quero falar de racismo aqui, onde a gente está em casa. Não quero ser convidado para falar de paternidade racializada em quem nunca fala disso. Opa, me achou na internet. Caramba, seu conteúdo é muito bacana. Legal que você fala disso. Eu falo. Você pode vir aqui falar? Para você tem preço. E isso que eu ia falar, não de graça, mas eu acho que com um preço alto, eu Você acho vai que ter tem que que ir pagar minha sim. disponibilidade e minha exposição. Exato. Porque para falar dos meus atravessamentos, eu só falo de graça com os meus. Perfeito. E, infelizmente, quem você pensa que é? Cara, não penso que eu sou ninguém, eu sou. Você pode validar isso ou não, mas eu tô aqui falando. Veja quem tá acompanhando, veja quem tá. E eu não tô nem falando de números, infelizmente a internet é Não, a número. internet é número, mas Mas eu não tô falando que, veja que não é quantas pessoas estão falando, é que eu ainda estou aqui falando. Então, se eu ainda tô aqui, é porque tá funcionando. E se eu posso questionar isso aqui, e se você vai levar esse questionamento para sua vida, e depois você vai mandar depoimentos emocionados, eu nunca tinha pensado, queria olha, te pedir desculpa, porque eu achei que eu estava falando alguma coisa e eu vi que eu estava sendo racista. Beleza, show. Próximo. é. Mas você... Não, você quer o quê? Que eu te pegue no colo aqui, te acalente, fale assim, meu querido branco, eu entendo, tudo bem. Irmão, você foi racista. Foi, beleza, tranquilo, tá? Você não botou nenhum contexto para ridicularizar uma pessoa. Você não fez. Você entendeu? Entendi. Então, vai. Adianta aí, vai falar com os teus lá agora. Ó, a gente tá falando mal de pai sem pensar nisso aqui. A gente tá falando mal de gente preta sem pensar nisso aqui. Leva pros seus. Não vem aqui para eu ficar te dando carinho, falando assim, obrigado por você continuar aqui. Cara, não. Eu quero o próximo. Vem o próximo. Vem o próximo aqui que vai fazer um monte de besteira. Eu vou tirar print e vou botar. E aí depois a pessoa fala assim, cara, entendi que eu tava sendo. Eu quero essas pessoas. Porque são essas pessoas que vão continuar fazendo. Tem que vir gente nova. Eu não quero ficar falando para as mesmas pessoas sempre. Eu quero ficar falando para as mesmas pessoas pretas. Essas aí eu faço muita questão. Mas agora, para a branquitude que vem passando, vai vindo e vai indo embora. Vem a linha de produção. Foi racista. Foi racista. Foi racista. Foi racista. Deixa de seguir. Foi racista, deixa de seguir. Ou você fica aqui e acompanha, porque eu não tenho muito tempo para você. Eu tenho que fazer com que mães solos entendam que os pais foram atravessados. Eu tenho que entender que crianças estão sendo vítimas de racismo. Eu tenho que entender que mulheres estão sofrendo violência obstétrica porque são pretas no hospital. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Agora, ficar cuidando de você... que tá, a culpa cristã, a culpa da branquitude. Cara, você já viu? Vai, passa. Próximo. Tem um monte de preto aqui que a gente precisa falar. Os nossos, eles estão aqui. O restante vai aproveitando. Então, por isso. E existe uma fragilidade, né, branca, assim. Eles têm alguns, né? Alguns já estão, vou fazer meu corre. Tem uns assim também que eu acho bacana. Muito. Foi racista, valeu, foi mal. Vou fazer meu corre e eu não vou ficar te perturbando, não, tá? Eu vou fazer meus corres, vou estudar mais. Eu falo, maneiro. Mas tem uns que ficam assim, desculpa por ser branco. Cara, não peça desculpa. Cara, fala aí, não peça desculpa. Não peça desculpa, porque você já foi. Você já foi, já fez besteira, já passou, fez na entrada ou fez na saída, entendeu o que você estava fazendo. Não peça desculpa, porque assim, eu não vou pedir desculpa por ser preto, eu não vou pedir desculpa por ser homem, eu não vou pedir desculpa por ser hétero, eu não vou pedir desculpa por ser cis, eu não vou pedir desculpa por nada. Eu tenho que pedir desculpa por uma coisa sempre, eu tenho que pedir desculpa por não ser consciente. Porra, eu não sabia disso não, foi mal. Agora, eu sou isso aqui. Não fui consciente, show de bola, vou pegar aqui minha iluminação. Fui iluminado, não tinha pensado nesse ponto. Foi mal, desculpa, podemos continuar a partir daqui? Podemos. Agora não venha me martirizar. Você não foi, você não sei o quê. Cara, não vou ficar... Ganhar em cima do sofrimento dos outros já aconteceu por muito tempo, eu não quero. Não entendi, desculpa, errei, desculpa, vamos pra frente. Você quer o quê? Você quer melhorar o entendimento de pessoas ou você quer ficar ganhando em cima disso? Se você quiser ficar ganhando em cima disso, faz o teu, que eu faço o meu. Exatamente. E assim, pra gente indo para as considerações finais, né, para as palavras finais, assim. Primeiro te agradecer, porque foi incrível, assim, muito aprendizado. Eu acho que essa troca, ela
ela possibilitou eu aprender ainda mais contigo, A gente cresce na troca. né? Eu acho que foi uma troca muito bacana. E algumas questões que você traz, que eu já tinha percebido que você trazia na internet, são questões muito importantes para a sociedade como um todo, porque você fala ali sobre um assunto que incomoda mesmo. Sim, E o incômodo é muito positivo. sim. Eu falo isso, eu trabalhei com formação, ainda dou palestra, curso, eu falo isso. Se não for para incomodar, eu não saio de casa. Não adianta. E você é da mesma linha que eu. Tem Se que não valer for a pra exposição, pô. Se não for para incomodar, você não sai. Então, eu tenho certeza que quem estiver ouvindo esse podcast já vai sair com muitas questões na cabeça. Sim, por favor. E aí eu também deixo aqui para finalizar, né? A importância da gente fazer nossos corres, tanto pessoas pretas quanto não pretas, da gente se conscientizar, porque a consciência racial é diferente do letramento, Sim, né? Então, cada um está no nível de consciência e cada um vai buscar também o seu letramento, mas que busque, sim. né? Então, assim, te agradeço. E aí eu queria que você falasse aí para o nosso público do Mandela Pode, 6º episódio, as suas considerações finais. Bom, queria agradecer o convite, né? Eu me sinto honrado de vir aqui. É sempre bom ser convidado na casa das pessoas. Acho que é a primeira oportunidade que eu tenho de gravar um podcast numa estrutura assim, né? Faço tudo pela internet, nunca saí de casa para gravar podcast. Então, para mim é muito legal e muito legal porque é uma pessoa com quem eu já conversei. Sim. É um dos nossos, tem esse sentimento, né? Acho que é importante. E para quem tá ouvindo o Mandela Pod, eu acho que ouça o que puder, consuma pessoas, não ache, principalmente, que é uma coisa que me atravessa muito, não acho que pessoas pretas estão competindo pela sua atenção, principalmente porque a gente não precisa. Não. Mas a gente está criando coisas diferentes para que a gente possa tentar desfazer um pouco dessa máfia, né? Desfazer um pouco desse sentimento que a gente tem de ter sido raptado de onde a gente estava e ter que ficar consertando coisas que pessoas brancas criaram aqui. Então, esse podcast é um podcast de 2 pessoas pretas que estão vivas, fazendo coisas para si e para os outros. Isso é muito importante. É um podcast de pessoas que estão preocupadas com uma comunidade, cada uma entregando o que pode, da maneira que pode, e tentando agregar alguma coisa para nós, enquanto povo, de subjetividade, e para pessoas que querem melhorar os seus entendimentos e respeitar mais pessoas pretas. Felizmente ou infelizmente, a gente está no mesmo mundo, então eu acho, né, pelo menos eu falo isso, a gente entrega tudo com muito amor e também com muita humildade, mas com muita propriedade. Não podemos confundir humildade e propriedade, porque a gente pode entregar uma coisa própria com orgulho e ainda sendo humilde. Sim. E a gente pode, ainda sendo humilde, quebrar a ideia de muita gente. Verdade. Então eu acredito que suavemente a gente vai entregando ideias para as pessoas que querem recebê-las. Então, obrigado por ouvir a gente, né? Obrigado por estar acompanhando essa ideia. É isso, agradecemos aí a audiência do Mandela Pod. E assim encerro o 6º episódio do Mandela Pod. Agradecendo a audiência, agradecendo a você, Diego. E aguardem aí os próximos episódios do Mandela Pod. Tchau, tchau. Obrigada.